É tão bom aprender com os erros dos outros, não é mesmo? A pessoa vai lá, comete o erro, aprende a lição e compartilha com a gente. Aí a gente aprende antes de ter que vivenciar aquilo. Não é maravilhoso? Pois então, pensando nisso, eu decidi compartilhar com você hoje 13 erros que eu cometi no meu casamento. Já te explico o porquê. Vem! Eu sou a Suelen de Paula, estou educadora emocional de mães. Este aqui é o meu canal. Se é a tua primeira vez, seja muito bem-vinda. Aqui trago conteúdos que auxiliam no seu desenvolvimento pessoal, emocional e também espiritual, para que você possa desfrutar de um relacionamento respeitoso, em especial com o seu filhote. Mas hoje vamos conversar sobre a relação de casal. Precisamente porque, na verdade, eu sempre falo que o problema não está com o nosso filho, não está com o nosso marido, não está com os nossos pais. O problema está conosco quando nós nos desenvolvemos, quando nós amadurecemos. Então, todas as relações são impactadas. Então, eu queria aproveitar o dia de hoje, 27 de dezembro, um dia muito especial para mim, onde Lucas e eu estamos completando 13 anos de casados. Sim, minha dona, pensa! Uma delícia, uma vitória. Eu costumo dizer que o nosso casamento é o nosso maior milagre. Nós aguardamos um milagre que é a chegada do nosso filho. E eu creio que em breve ele virá. Mas muito mais extraordinário, muito mais sobrenatural é a nossa união, é o nosso casamento. Porque tivemos inúmeros motivos e pensamos inúmeras vezes em separação. Mas havia algo maior que nos conectava e que é o Senhor Jesus. E enfim, chega, vamos lá, festa, hoje é dia de festa, aniversário, Pois eu decidi compartilhar com você os 13 maiores erros do que eu cometi no casamento, porque eu acredito que vai te inspirar, não só na relação com seu marido, mas na relação com seu filho também. E o primeiro erro que eu achei, minha filha, minha dona, ter casado para ser feliz. Babado. Sim, eu fui dessas. Eu tinha muita expectativa em relação ao casamento. Eu diria que até uma idolatria em relação ao casamento. Quando eu me casar, eu serei feliz. Oh, pobrezinha. Imatura, tinha 20 aninhos, mas amadureci e entendi que não é o papel do casamento nos fazer felizes. Na verdade, a gente acaba se frustrando muito se vamos com essa intenção. Segundo erro que eu cometi no meu casamento, achar que o problema está no outro. Mulher, mas como eu achava? Não, eu sou maravilhosa, perfeita. O problema é ele. Ai, não. Ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Então o problema é ele. Não, eu sou maravilhosa. Ainda bem que eu não fiquei pensando nisso por muito tempo. Foi quando eu comecei a despertar, a procurar ajuda, a me transformar, para depois ver a transformação da minha casa. Glória a Deus. Terceiro erro, junto com esse, conectado com esse segundo, é esperar que o outro mude. Do mesmo jeito, o problema está com o outro, então quando o outro mudar, então eu serei feliz, então o casamento será do jeito que eu desejo, sabe? Esperar que o outro mude. Quanto mais eu pontuava os erros dele, mais ele errava. Não tem jeito, não é um bom caminho. Quarto erro, machucar de propósito. Isso eu fazia tranquilamente, com toda facilidade. Sabe aquele negócio de pensar, poxa vida, mas como que o outro vai se sentir se eu falar tal coisa? Pois eu não estava nem aí. Quando eu me sentia ferida, eu queria ferir. Então eu feria com palavras, eu enfatizava os pontos fracos dele. O que mais que eu fazia? Eu trazia questões familiares para dentro da discussão, sabe? Falando de pai, falando de mãe, falando de irmã. Assim, nível baixo. Por quê? Porque eu queria machucá-lo de propósito. É o erro aqui.
machucar de propósito, envolvendo as fragilidades dele, sabe? Então, enfim. Quando eu começo a contar a esposa que eu era, tem gente que fala, o quê? Você fazia isso? E eu queria aqui, no meio desse vídeo, só glorificar e celebrar ao Senhor. Por isso que eu tô te contando, minha filha, isso aqui é milagre. Esse casamento é milagre. Porque foi pura graça do Senhor pra gente se manter juntos e persistindo nesse casamento. Porque do jeito que tava, não dava pra ficar. Seguindo, 5, o quinto erro. Ser agressiva. Não! Como eu era agressiva. Reativa, sabe? Bateu, levou, uá! E agressiva em todos os sentidos. No olhar eu era agressiva, sabe aquele olhar fuzilador assim, tipo de acusação? Era eu. Agressiva nas palavras, agressiva nas ações, já cheguei a ir pra cima dele assim, né? Ai, aleluia. Continuamos. Quinto não, sexto erro, comparação. Demais. Muita comparação, comparando ele ao meu avô, comparando ele ao meu pai, comparando ele ao pai dele, comparando ele com a mãe dele, comparando com tudo que você pensar, comparando com o vizinho, comparando com o amigo, comparando... Horrível. Por quê? Porque ele era aquela pessoa que estava diante de mim, não tem como comparar com alguém, né? Mas enfim. Outro ponto que está junto com essa comparação aqui, que é o 7º, não aceitá-lo como é. Eu não aceitava, eu rejeitava muito de quem ele era, do comportamento, do jeito de pensar, do jeito de falar, e eu rejeitava. Eu não aceitava quem ele era. Óbvio que uma coisa ou outra a gente muda, a gente está num casamento, a gente está num relacionamento, a gente cede daqui, cede dali, ambos, certo? Mas tem coisas que é natural da pessoa, ela não vai mudar, né? E é desse tipo de coisa que eu tô falando. E foi bem difícil. Eu vou te dizer que, de todos os pontos, esse ainda é um ponto que me pega. Aceitar o Lucas como ele é, sem querer mudar nada nele. Eu ainda estou nesse processo. Bem menos, óbvio, né? 8º erro que eu cometi no nosso casamento. Não falar o que eu sentia. E eu não sabia. Essa aqui eu preciso realmente dizer. Eu não sabia. Então, como eu falava? Eu falava agredindo. Eu falava apontando o dedo. Eu falava falando sobre ele. Eu não falava sobre mim. Como eu me senti. Estou me sentindo humilhada. Estou me sentindo rejeitada. Eu não sabia falar. Isso eu aprendi tem o quê? 4 anos atrás. Que eu aprendi a falar. Como você está se sentindo, Suelen? E é engraçado que a gente tem um mecanismo assim, né? Às vezes ainda vem uma fala de acusação. Aí eu pergunto, né? Tá, mas espera lá. Como é que você está se sentindo? Porque eu não tô entendendo. Aí dá aquela cena assim. E ele comigo, pera lá, como é que você está se sentindo? Porque eu não tô entendendo. Aí eu tenho que fazer o exercício. Não, eu tô me sentindo assim, assado. Isso é muito legal que a gente conseguiu chegar nesse acordo ali de um estar auxiliando o outro mesmo nesse processo, né? Nono erro que eu cometi neste casamento. Não deixar pai e mãe financeiramente, especificamente mãe, né? Eu dependi da minha mãe por muito tempo, assim, de precisar... Foram fases, nesses 13 anos, eu diria que foram fases. Havia algumas épocas que a gente tinha bastante dificuldade financeira, meus pais não sabiam de nada, ninguém da nossa família, nem dos pais do Lucas, ninguém sabia de nada. A gente comia arroz com steak, sabe aquele empanado de frango? A gente comprava um steak, a gente dividia o steak, comia arroz com aquilo. Enfim, bons tempos. Tratou muito nosso coração. Mas os nossos pais não sabiam, eu não contava. Mas em outras épocas, eu acabava ligando e pedindo, mãe, me manda tipo R$100,
mãe, a senhora pode me mandar R$ 200? E de boa, pra ela, a minha mãe tem pra dar, né? Vamos dizer assim, não era algo que tava tirando dela pra me dar. Mas mesmo assim, havia essa dependência financeira que não era saudável, né? Pra relação não era saudável. Hoje em dia, a gente tem uma relação assim, a minha mãe já chegou e compartilhou conosco, com nós três filhas. Filhas, eu tenho, tudo que eu tenho, eu já quero começar repartindo com vocês, porque eu não quero esperar eu morrer para dar alguma coisa para vocês. Então eu já tenho agora, eu já quero dar, então dá uma coisinha ali, outra coisinha ali, então é algo que é leve e é para as três, sabe? Ela contribui com as três quando ela deseja. Então é uma relação mais saudável, você percebe a diferença. É nítido, eu lembro, e até a minha sensação interna, né? Seguimos. Décimo erro, ter uma mentalidade de escassez. De escassez em todos os aspectos. De escassez financeira, escassez de afeto, escassez de, sabe, todo medo de faltar, medo de não ter, medo de perder ele na relação. Então vinha ciúmes, sabe? De coisa que não tem nada a ver com a paçoca. Nunca deu motivos, nem nada disso. Então era algo assim, de escassez mesmo, sabe? Medo de perder. Isso aí já me livrei, glória a Deus. 11º erro, divergência de papéis. Isso aqui foi batata. Como eu fui criada por uma mãe basicamente solo, né? Os meus pais eram separados, a gente era bem novinha quando eles se separaram. Eu aprendi a ser mulher com a minha mãe, só que a minha mãe acabava fazendo um papel ali de mulher e de homem, porque ela sustentava a casa, ela dava conta da gente, ela dava conta de tudo, ela já trabalhou em 3 turnos, enfim. Então assim, foi bem desafiador para mim quando eu cheguei no casamento, porque eu vi uma mulher muito forte e tendo que cumprir um papel de sacerdócio dentro da casa que a gente nunca teve. Então foi bem difícil ali. Eu tenho que me botar no meu lugar de esposa e deixar que ele fosse esse marido, esse sacerdote, esse governante da casa. E também porque ele não teve muito esse exemplo do pai como um sacerdote. Então, dos dois lados, minha filha, só Jesus. E glória a Deus, que é só Jesus que a gente precisava mesmo. Apagou aqui o meu computador. 12º, desrespeito. 12º erro, desrespeito. Acredito que outras coisas se encaixariam nesse desrespeito, mas eu queria enfatizar o desrespeito porque eu fiz essa análise há poucos meses. Lucas e eu estamos num processo de restauração de todo o dano que nós causamos ao nosso casamento. Te explico. O Lucas é do tipo, ele não tá aqui pra dizer, né? Tá na cozinha, vou chamar. Ele é do tipo mais de guardar o que sente, no sentido de rancor. Ele tá mudando o coração, né? Enfim. Mas assim, é mais nesse sentido. Eu não, eu já falo tudo e já machuco logo e já jogo pra fora, né? Também não é saudável. Quer dizer, hoje não, hoje a gente já tá se ajustando. Mas ele, por exemplo, há poucos meses teve uma cena dessa. Ele me julgou como se eu fosse aquela mulher de antigamente, aquela mulher terrível aqui que eu contei pra você. E aí eu peguei e falei pra ele, eu não sou mais aquela Suelen. Você não me trate como se eu fosse aquela Suelen, porque eu não sou. Nesse sentido, entende? Como se aquele rancorzinho de quem eu fui ainda estava ali no coração dele. E eu tive que me posicionar forte, assim, numa postura. Eu não sou, eu sei quem eu sou, né? E aí ele, uau, de fato, né? Você não é aquela mulher e tal, né? Enfim. E foi um episódio que ficou marcado pra mim. Mas, então eu percebo que nós estamos no processo de recuperar todo o dano que foi feito. Porque nós não tínhamos limites de respeito. Nós não tínhamos limites de... Lembra quando eu falei que eu machucava de propósito?
Porque eu creio que isso é o respeito. A gente tem um limite ali. Eu vou até uma altura. Eu não posso invadir o seu espaço, porque daí eu vou causar um dano muito terrível, que foi o que nós causamos. Tanto eu nele, quanto ele em mim. Porque não havia esse limite. Não havia esse limite. Você vai até aqui. Não, né? Eu sei que eu tô mexendo numa coisa perigosa que vai ferir, que vai, né, deixar marca para toda a vida. Então a gente não tinha. Então eu percebo que nós estamos construindo esse lugar de respeito, de meu espaço, de seu espaço, sabe? Pensa no desafio. Mas tem sido bom, porque a gente alerta um ao outro, sabe? Olha, esse é o ponto, esse é o final, sabe aquilo? Vai invadir muito, segura aí. Porque de fato é um colaborando com o outro mesmo. Esse é o casamento. Então o desrespeito foi algo que nós erramos muito mesmo. E por último, 13º erro, deixar de se alimentar no Pai. Por muito tempo eu achei que o Lucas nutriria a minha alma e eu só me frustrei, porque ele não é capaz de nutrir a minha alma. Ele é um homem, ele é um ser humano. Nem filho, nem marido, nem pai, nem mãe, nem ninguém pode nutrir a nossa alma como o nosso Pai. Quando eu entendi, foi uma cena muito maravilhosa. Eu estava assim, Lucas, faz tempo que a gente não fica junto, né? Que a gente não tem tempo de qualidade, que a gente não senta pra conversar, e que não sei o que, que eu tô sentindo falta, que não sei o que não sei o que. Aí o Senhor falou assim pra mim, filha, o que você tá pedindo pra Ele é o que você não tá fazendo comigo. Aí eu fiz assim, o quê? O que eu estava exigindo do Lucas era algo que eu não estava vivenciando com o nosso Pai. Quer dizer que é óbvio que tinha necessidade, que tinha carência no meu coração, porque eu não estava alimentada da presença do Pai. E hoje, mais do que nunca, eu tô assim, extremamente agradecida. Esse foi o ano da minha vida. Esse foi o ano assim, 2022, foi o ano da minha vida. Foi o ano que eu encontrei o Pai. Foi o ano que eu me encontrei o Pai. Eu ouvia falar sobre Deus. Neste ano eu me sentei com Ele. Neste ano eu conversei com Ele. Neste ano eu escutei a voz dEle. Foi perfeito, foi um ano maravilhoso. E esse é o que eu quero deixar para o seu coração, esse último erro. Não cometa esse erro, nem na relação com seu marido, nem na relação com seus filhos. Deixar de se alimentar no Pai. Somente o Pai tem a nutrição que a tua alma precisa. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E aprenda com os meus erros. Aprenda com todos eles. Reveja esse vídeo, anote se for preciso. Mas erre menos. Você vai errar. Eu vou errar. Mas podemos errar menos, cada vez menos. Porque cada vez mais estamos nos tornando parecidas com Jesus. Minha querida, não tem mais o que dizer, eu fico por aqui, vou celebrar com o meu marido o nosso 13º ano de casado, é o nosso milagre. Ai, que delícia! Um beijo! Se fez sentido pra você, compartilhe pra inspirar uma amiga. E eu te vejo amanhã. Tchau, tchau!